Mensagens vazadas. Revelam abusos de poder e censura. A crise institucional no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente tensão institucional marcada por denúncias de abuso de autoridade, censura à imprensa e perseguições políticas disfarçadas de investigações judiciais. No centro dessa crise está o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cuja atuação vem sendo questionada tanto por jornalistas quanto por parlamentares, juristas e cidadãos preocupados com o Estado de Direito no país. O ponto de inflexão veio à tona com as reportagens do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que obteve e divulgou mensagens trocadas entre assessores da Justiça Eleitoral, revelando o uso indevido de estruturas do Estado para promover perseguições ideológicas. Em meados de 2024, Greenwald teve acesso a um material sensível, mensagens internas que expunham o funcionamento de uma engrenagem paralela dentro do Tribunal Superior Eleitoral, na época presidido por Alexandre de Moraes. As mensagens sugerem que havia orientações diretas para produzir documentos com o objetivo de justificar medidas repressivas contra jornalistas, veículos de imprensa e políticos da oposição. A expressão "use sua criatividade" teria sido usada por interlocutores ligados ao gabinete de Moraes para incentivar a produção de relatórios sem sustentação factual, abrindo caminho para inquéritos de fake news contra alvos específicos, entre eles a Revista Oeste, parlamentares da direita e comunicadores independentes. As primeiras publicações de Greenwald causaram forte impacto e ganharam repercussão internacional. No entanto, o que chamou a atenção de muitos foi o súbito silêncio do jornalista após as reportagens iniciais. Greenwald, conhecido por sua postura destemida, foi ele quem divulgou os arquivos de Edward Snowden nos Estados Unidos da América, enfrentando o governo e a Agência de Segurança Nacional. Passou a ser criticado por não dar continuidade ao trabalho investigativo. O motivo do recuo, porém, se tornou mais claro posteriormente. Durante um depoimento ao Senado Federal, em abril de 2025, Greenwald quebrou o silêncio. Ele afirmou que nunca, em sua longa trajetória profissional, havia sentido tanto medo quanto ao investigar a cúpula do judiciário brasileiro. O jornalista chegou a afirmar em conversas privadas que se tornaram públicas que temia mais a reação de Alexandre de Moraes do que as perseguições sofridas anteriormente por agentes do FBI nos Estados Unidos da América. Segundo ele, o ambiente no Brasil é de completa intimidação, com juristas e jornalistas temendo retaliações ao mencionar o nome do ministro. Greenwald contou que houve uma orientação informal, vinda de figuras do alto escalão, para que ele não fosse convocado a depor sobre as matérias. Isso, segundo ele, configurou um episódio inédito em sua carreira, o que contribuiu para sua decisão de suspender a divulgação do restante do material, ainda que relutante. Mas Greenwald não era o único portador de informações comprometedoras. Um personagem até então pouco conhecido do público assumiria papel central nos bastidores do escândalo: Eduardo Talhaferro, ex-assessor da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Foi dele que partiram muitas das informações que alimentaram os relatórios considerados fraudulentos e politicamente direcionados. Após os vazamentos, Tagliaferro passou a sofrer severas pressões institucionais. Indiciado pela Polícia Federal por suposta quebra de sigilo funcional, o ex-assessor declarou à comissão do Senado que temia por sua integridade física e pela segurança de sua família. Segundo fontes próximas, ele vive hoje em local não revelado, sob proteção não oficial, temendo represálias. Em declarações à imprensa, Tagliaferro afirmou que durante sua atuação no TSE era comum receber pedidos que extrapolavam o razoável. Relatou ordens para criar provas quando nenhuma evidência existia, sempre com o objetivo de viabilizar juridicamente decisões já tomadas politicamente. O ex-assessor declarou que havia um ambiente de pânico entre servidores, que se sentiam obrigados a obedecer por medo de exoneração, processo administrativo ou pior. Sua ausência na audiência do Senado, justificada por temores pessoais, foi recebida com inquietação por parlamentares. Em áudio enviado à comissão, Tagliaferro prometeu colaborar com as investigações no tempo oportuno, revelando que ainda tem documentos que não foram tornados públicos. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, foi convidado para uma audiência no Senado, mas recusou o comparecimento e sequer apresentou justificativas formais. A atitude foi duramente criticada por senadores como Eduardo Girão e Flávio Bolsonaro, que viram na ausência do magistrado um desrespeito ao parlamento e ao povo brasileiro. Girão chegou a afirmar que Moraes
passa por cima da Constituição com a naturalidade de quem não teme ser punido, enquanto Flávio Bolsonaro classificou a situação como perigosa para qualquer democracia que se preze. As mensagens vazadas também revelam outro aspecto preocupante: o suposto uso do judiciário para promover investigações por encomenda. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o caso de Eduardo Bolsonaro, cujo nome teria sido incluído em apurações baseadas em postagens de redes sociais, sem nenhum fato concreto que justificasse a abertura de inquérito. O mesmo padrão teria sido aplicado a comunicadores conservadores e influenciadores digitais, muitos dos quais tiveram contas suspensas, perfis bloqueados e canais de comunicação desmonetizados por ordem direta do STF, com base em relatórios elaborados pela equipe de Tagliaferro. Além disso, ao tentar se defender publicamente após o vazamento das mensagens, Alexandre de Moraes teria cometido um erro estratégico. Durante entrevistas e notas oficiais, negou a existência de qualquer irregularidade, mas o que não sabia, segundo a apuração de Greenwald, é que o jornalista ainda guardava mensagens adicionais que desmentiriam categoricamente suas alegações. Essa revelação expôs não apenas a tentativa de ocultar fatos, mas também a confiança excessiva de que não haveria consequências institucionais ou pressão por apuração. O conjunto dos fatos levanta uma grave preocupação sobre o momento que o Brasil atravessa. Sob o pretexto de proteger a democracia contra fake news e discursos de ódio, abre-se espaço para perseguições seletivas, censura disfarçada de legalidade e uso do aparato estatal contra adversários políticos. A retórica da defesa institucional tem servido como escudo para justificar medidas autoritárias, e figuras como Glenn Greenwald e Eduardo Tagliaferro expõem exatamente o que muitos insistem em ignorar: a crescente perda de equilíbrio entre os poderes e a normalização do autoritarismo no seio das instituições. Essa situação é particularmente delicada para uma nação que se orgulha de seu regime democrático. O Brasil, que passou por uma longa ditadura e lutou para consolidar sua Constituição de 1988, agora assiste à erosão silenciosa de suas liberdades fundamentais sob a tutela de um poder judiciário que atua sem contrapesos. A ausência de prestação de contas por parte de figuras da mais alta corte do país, somada à criminalização da dissidência política, desenha um cenário sombrio que exige reflexão profunda. Ao final, fica a pergunta incômoda: estamos realmente vivendo em uma democracia funcional ou aceitamos que, em nome da estabilidade, se sacrifiquem os princípios da liberdade, da imprensa livre e do devido processo legal? As denúncias levantadas por Greenwald e Tagliaferro não apenas exigem apuração, elas exigem coragem. Coragem para olhar o problema de frente, romper com o silêncio e restabelecer o Estado de Direito como pilar central da vida pública brasileira. Porque democracia de verdade não teme a verdade, ela a exige.